mundo. Um estudante chamado George acordou atrasado pra ir pra aula em 1939. E quando chegou na escola, todo mundo já tinha ido embora. Ele anotou as contas que estavam na lousa porque pensou que era tarefa e foi embora pra casa. Ele então resolveu essas contas em casa e trouxe os resultados na semana seguinte. Mas quando entregou a tarefa, o professor ficou em choque. Porque sem saber, o George tinha acabado de resolver as duas contas mais famosas da estatística, que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E se ele tivesse chegado na hora, a gente não teria essas respostas até hoje. Atrasos que mudaram o mundo. Um estudante chamado George acordou atrasado pra ir pra aula em 1939. E quando chegou na escola, todo mundo já tinha ido embora. Ele anotou as contas que estavam na lousa porque pensou que era tarefa e foi embora pra casa. Ele então resolveu essas contas em casa e trouxe os resultados na semana seguinte. Mas quando entregou a tarefa, o professor ficou em choque. Porque sem saber, o George tinha acabado de resolver as duas contas mais famosas da estatística, que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E se ele tivesse chegado na hora, a gente não teria essas respostas até hoje. Atrasos que salvaram vidas. Em 1915, uma mulher estava viajando e chegou atrasada no funeral da sua irmã. E ela já estava sendo enterrada. Ela implorou para que eles abrissem o caixão para ela poder se despedir uma última vez. Eles então tiraram a terra, levantaram a tampa e abriram o caixão para ela ver a irmã. Só que a irmã levantou e sorriu. E viveu mais 47 anos depois disso. Baratas que arruinaram vidas. Em 2018, uma mulher indiana tinha acabado de casar, quando achou uma barata na sua casa. Só que ao invés de matar a barata, a mulher mudou de casa. E toda vez que uma barata nova aparecia, ela se mudava de novo. Em 3 anos, ela e o marido se mudaram 18 vezes. E a cada casa, novas baratas apareciam. E recentemente, o seu marido pediu divórcio. Em 2019, uma mulher de Taiwan matou uma barata em casa e resolveu tacar fogo nela. Só que na hora de jogar a barata pela privada, o fogo reagiu com os químicos que ela tinha colocado na água. E a privada explodiu. Por sorte, ela não se machucou. E essa é a prova que barata é o bicho mais maldito que tem. Baratas que arruinaram vidas. Em 2018, uma mulher indiana tinha acabado de casar, quando achou uma barata na sua casa. Só que ao invés de matar a barata, a mulher mudou de casa. E toda vez que uma barata nova aparecia, ela se mudava de novo. Em 3 anos, ela e o marido se mudaram 18 vezes. E a cada casa, novas baratas apareciam. E recentemente, o seu marido pediu divórcio. Em 2019, uma mulher de Taiwan matou uma barata em casa e resolveu tacar fogo nela. Só que na hora de jogar a barata pela privada, o fogo reagiu com os químicos que ela tinha colocado na água. E a privada explodiu. Por sorte, ela não se machucou. E essa é a prova que barata é o bicho mais maldito que tem. Bebês com 1000 de QI. Ele já tava com os braços cansados de segurar a mamadeira e achou um jeito bem mais fácil. Esse bebê descobriu um jeito de subir sozinho na cadeira de balanço. Gênio! O pai dela tentou girar a garrafa, mas falhou. E o bebê resolveu tentar. E conseguiu de primeira! A cara dela. O seu cachorro tava há um tempo preso pra fora, até que o bebê descobriu como abrir as venezianas pra ele conseguir entrar. Esse menino dirige melhor que eu. Como ele aprendeu a fazer baliza? Bebês com 1000 de QI. Ele já tava com os braços cansados de segurar a mamadeira e achou um jeito bem mais fácil. Esse bebê descobriu um jeito de subir sozinho na cadeira de balanço. Gênio! O pai dela tentou girar a garrafa, mas falhou. E o bebê resolveu tentar. E conseguiu de primeira! A cara dela. O seu cachorro tava há um tempo preso pra fora, até que o bebê descobriu como abrir as venezianas pra ele conseguir entrar. Esse menino dirige melhor que eu. Como ele aprendeu a fazer baliza? Bebês com 1000 de QI. Ele já tava com os braços cansados de segurar a mamadeira e achou um jeito bem mais fácil. Esse bebê descobriu um jeito de subir sozinho na cadeira de balanço. Gênio! O pai dela tentou girar a garrafa, mas falhou. E o bebê resolveu tentar. E conseguiu de primeira! A cara dela. O seu cachorro tava há um tempo preso pra fora, até que o bebê descobriu como abrir as venezianas pra ele conseguir entrar. Esse menino dirige melhor que eu. Como ele aprendeu a fazer baliza? Bebês que nasceram no dia perfeito. Bárbara Sopper teve um bebê no dia 8/8 de 2008, outro em 9/9 de 2009 e outro 10/10 de 2010. Mas, infelizmente, em novembro de 2011, eles resolveram não ter outro filho. Em 2019, nos Estados Unidos, uma menina nasceu no dia 11 de julho. E pra eles é 7/11. Só que o bebê também nasceu às 7 horas e 11 minutos. E pesava 7,11 libras. E uma loja chamada 7-Eleven ficou muito feliz com isso. E deu $7.111 pra ela, além de vários presentes temáticos. Em 2022, um bebê nasceu no dia 2 de fevereiro, que é 2/2 de 2022, 2/22. E ela também pesava 222 onças e nasceu no quarto número 2 do hospital. Bebês que nasceram no dia perfeito.
perfeito! Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino! Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o Ano Novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7, do 8 e do 9. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino! Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o Ano Novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7, do 8 e do 9. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025, teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025, teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025, teremos carros voadores. 2025. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o Trolls 2, eles lançaram uma boneca que ria e parecia completamente normal. O problema é que o botão de rir ficava no seu furico e acontecia isso aqui. Já em 2006, foi lançada uma pistola que jogava um líquido branco viscoso. Os pais, obviamente, não gostaram disso e ele foi banido. Esse brinquedo do Rafiki e do Simba parece completamente normal, até você ver como ele se mexe. Um martelo inflável é um ótimo jeito de deixar crianças brincarem sem se machucar. Tirando que o lugar pra encher é esse aqui. Wolverine! Essa boneca, lançada nos anos 80, comia qualquer coisa que você colocasse na boca dela. Qualquer coisa mesmo, incluindo cabelos e dedos e outras coisas. Brinquedos que foram banidos. Esses são os clackers, também conhecidos como bate-bola ou tec-tec. E eram bolas que você batia juntas pra fazer um barulho infernal. Só que além disso, essas bolas constantemente quebravam e iam pra todo lado, incluindo nos olhos de crianças. Fora as vezes que elas escapavam e quebraram vários ossos. Esse aqui era um forninho de brinquedo, feito pra você fingir que tava assando coisas. O problema é que ele funcionava de verdade. E obviamente, várias crianças queimaram as mãos, pés, nariz, cabeça, olhos. Principalmente porque as crianças enfiavam a mão nesse buraco e depois não conseguiam tirar. Tiveram inclusive amputações. Esse aqui é um boneco do Tarzan, lançado pela Mattel em 1990. E parecia um brinquedo normal, até você apertar esse botão. Teoricamente, ele fazia o movimento de pegar cipós, enquanto fazia o seu grito icônico. Só que, na verdade, o que acontecia era isso aqui. Brinquedos que foram banidos. Esse brinquedo tem um segredo que acabou com a vida de centenas de crianças, apesar de ter feito parte da infância de muita gente. Eles eram dinossauros de plástico, e quando você colocava na água, inchavam e ficavam gigantes. O problema é que quando as crianças engoliam o brinquedo, a mesma coisa acontecia, e eles cresciam dentro do estômago. E criança nunca engole nada, né? Então não teve problema. Outro brinquedo assassino eram as Skydancers. Elas giravam super rápido e saíam voando. O problema é que elas não tinham nenhum mecanismo de segurança, e as suas asas conseguiam cortar qualquer coisa que cruzasse
cruzasse o seu caminho, incluindo olhos infantis. Por fim, essa é a Barbie patinadora. Ela tinha patins que funcionavam de verdade e, inclusive, soltavam faíscas quando você andava rápido. O problema? Eles colocaram um isqueiro real no pé da boneca pra gerar essa faísca. Criança com fogo não dá muito certo. Também foi banido. Brinquedos que foram banidos. Em 1990, os Teletubbies lançaram um boneco do Teletubby vermelho, que quando você apertava dizia frases como te amo ou vamos brincar. Só que tinham algumas outras frases que eram um pouco estranhas, como roube ou morda minha bunda. Foi banido por motivos óbvios. Em 1965, a Barbie lançou a Barbie Festa do Pijama, que vinha com um roupão, uma balança e um livro, cujo título era Como Perder Peso, e o único conselho escrito nele era não coma. Também foi banida, graças a Deus. Em 2007, o CSI lançou um kit de análise de impressões digitais. Um brinquedo bem tecnológico que simulava investigação. Com um pó que te deixava realmente analisar as impressões. O problema? Esse pó tinha uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. Também foi banido. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o filme do Tarzan, tiveram a ideia de lançar um boneco dele. O problema? Que quando você apertava um botão, ele fazia esse movimento esquisitíssimo com o braço. A ideia é que isso simulasse ele pegando em um cipó. Mas claramente não deu certo e ele foi banido. Nos anos 90, a Marvel lançou um boneco do Justiceiro. Só que eles resolveram colocar a arma no pior lugar possível. E a pior parte é que ele se transformava e ficava ainda pior. Quem teve essa ideia? Comprar garrafas temáticas é uma ótima forma de fazer crianças tomarem mais água, né? A menos que a garrafa seja igual essa do Buzz. Nos anos 2000, lançaram um pirulito do Jar Jar Binks de Star Wars, em que você precisava beijar ele de língua pra comer o pirulito. Também foi banido. Por fim, com o lançamento de Wicked no ano passado, também lançaram algumas bonecas temáticas. E com os brinquedos, tava tudo bem. O problema foi a embalagem. O link que estava impresso na caixa, ao invés de te levar para o site do brinquedo, te levava para um site de entretenimento adulto. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava para controlar a velocidade, nem para onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava pra controlar a velocidade, nem pra onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida.